Então, boa noite a todos. Vamos dando início ao nosso encontro com o Evangelho desta noite. E nesse instante vamos unindo os nossos corações, buscando a figura amiga de Jesus aqui conosco, na certeza de que o Mestre se encontra em nosso lar. Vamos mentalizando Jesus, adentrando pela porta principal da nossa casa. E com seu sorriso, seus braços estendidos, vai acolhendo cada um de nós e de nossos familiares, nos envolvendo nesse abraço amoroso, onde nesse abraço sentimos aquelas energias tão gostosas, nos amparando, nos fortalecendo, nos envolvendo no seu amor. E é assim que vamos ficar hoje, envoltos nesse abraço de Jesus, sentindo as suas energias amorosas, impregnando nosso ser, impregnando nosso lar, que essas luzes de amor e de paz possam ser aquele bálsamo salutar que todos nós necessitamos. E assim hoje, Jesus, ao recordarmos os seus ensinamentos, que possamos renovar a nossa fé, a esperança, a alegria, a coragem e a força para continuarmos a nossa caminhada. Se conosco, Jesus, e leva a nossa prece a Deus, o nosso Pai, para que possamos, unidos ao Pai em gratidão, iniciarmos o encontro desta noite. E em pensamento, nos unindo a toda a equipe espiritual do nosso querido Centro Espírita União e Fraternidade, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma narrativa que pegamos de um dos livros de Amélia Rodrigues. Esse espírito que tem uma coleção que fala das passagens de Jesus, dos seus ensinamentos. E nessa história ela intitulou com o nome de A Fortuna de Tamar. Então nós encontramos a história dessa mulher. Quem que era Tamar? Tamar era uma jovem muito bonita, cheia de encanto, que se deixou levar pelas ilusões da carne e comercializava o seu corpo. E apesar daquelas intermináveis horas de prazer, da luxúria, das festas, que ela participava diariamente, ela começou a se sentir angustiada, uma solidão muito grande. E certo dia ela estava ali na varanda da casa, onde ela vendia o seu corpo, onde ela despertava as paixões, a sua casa que ficava em Jerusalém, e ela olhando ali em direção ao templo de Jerusalém, e uma das portas da cidade ao longe, que era uma das saídas de Jerusalém para a cidade de Jopa, que era uma cidade portuária, na verdade, uma das cidades mais antigas de Israel, uma rota comercial muito movimentada. E a Tamar olhava para aquela cidade, aquela estrada, né, que ia até se perder ali naqueles montes, e parece que seu coração angustiado, o pensamento ia longe, com perguntas que ela mesma se fazia,
que ela não encontrava resposta, mas o seu coração tão machucado. E ela pensava na vida dela. Desde ela jovem ainda, mas desde menina, sonhava tanto com a felicidade, e ela ali estava acordada, vivendo praticamente no desespero. Ela desejou sempre formar um lar, mas na verdade ela vivia apenas numa casa. Ela desejava tanto amor e recolhia o quê? O vazio do coração. E ela estava ali pensando, e pensava também nas informações que ela ouvia ali na casa e nas próprias ruas sobre a figura daquele Messias que havia, daquele suposto, né, Messias, que havia sido flagelado na cruz, sem conseguir restaurar a liberdade de Israel. Aquele que disseram, não é, que se fosse o Messias veio para libertar o povo, que levou a liberdade da saúde para tantas criaturas, como não conseguiu ele mesmo se libertar? Então nós vamos vendo que muitas pessoas, não é, ainda entendiam Jesus como um libertador político, mas Jesus foi o libertador das almas. Mas o orgulho ainda impedia de ver Jesus daquele jeito. E Tamar ficava pensando em tudo isso que ela tinha ouvido falar, não é? E o que mais se falava na cidade era que depois da morte de Jesus, os seus seguidores se multiplicavam assustadoramente. E os comentários sobre aquilo que Jesus fez e aquilo que os próprios seguidores de Jesus estavam fazendo passavam de boca em boca. Então falavam da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, que foi algo que se espalhou como pólvora, das derrotas, que eles consideravam derrotas, né? Das vitórias. E sem saber como explicar, as notícias sobre aquele estranho que tinha sido martirizado tocavam seu espírito. Era como se aquilo que ela ouvia falar era como se fosse um bálsamo sobre as feridas daquele sentimento tão machucado que ela trazia no seu coração. E Tamar foi se interessando mais e procurou colher mais informações sobre os transeuntes. E as pessoas que falavam de Jesus, uns ignorando, mas muitos falavam muito impressionados de Jesus. Aqueles servos que trabalhavam na casa dela também falavam de Jesus, mas as pessoas que tinham sido tocadas por ele falavam comovidas dos seus ensinamentos. E as suas companheiras de ilusão contaram para ela que ouviram dizer que os seus seguidores tinham erguido, além dos muros ali da cidade, naquele caminho distante, nas beiras daquela estrada ali que ia para Jopa, um abrigo de socorro para todos os infelizes, para os desventurados. E naquele lugar todos sempre encontravam misericórdia e compaixão. Eles estavam falando para Tamar da Casa do Caminho, essa casa de socorro, de caridade, que foi construída ali na estrada de Jopa, não é? Por Pedro, por seus companheiros e por aqueles outros seguidores e simpatizantes de Jesus que, com os ensinamentos de Jesus no seu coração, ergueram uma casa modesta para acolher aqueles necessitados. E essa construção, ela tinha uma edificação maior no centro e duas laterais, né, que como se fossem dois braços. Então, se olhasse hoje do alto, era como se fosse mesmo praticamente uma cruz, né, com os braços acolhendo aquelas criaturas. A cidade, a Casa do Caminho, começou então a ficar muito conhecida na cidade e nos arredores, como o albergue do amor e o recinto da esperança. Então, miseráveis, órfãos, viúvas, doentes,
chegavam todos os dias em busca de socorro, de piedade, de apoio, e todos eram acolhidos com amor. E a casa acabava se tornando um lar para as pessoas, porque naquela casa não havia barreira do preconceito. Embora as diferenças naturais de todos aqueles que estavam ali, Pedro, comandando aquela casa, acolhia como se todos fossem iguais, porque Jesus dizia que todos eram irmãos. Então, por essa razão, os doentes morais, os equivocados, as mulheres levianas, as vendedoras de ilusão, se sentiam atraídas para aquele lugar e tocadas pela bondade e pelos ensinamentos que eram passados, que vinham daquele Galileu. E aqueles ensinamentos eram passados como uma fórmula capaz de libertar a todos os seus problemas e dos erros. Ninguém tratava eles com dignidade, eles eram considerados a escória, não é? A ralé. E ali eles conseguiam se sentir gente. E todos aqueles que falavam na casa se referiam à solidariedade que tinha naquele local. Por mais dificuldade que aqueles homens tinham para conseguir dar o alimento, a roupa, a acolhida, o amor, a solidariedade estava presente. E a Tamar, ouvindo todas essas considerações a respeito da casa do caminho, começou a crescer um desejo muito grande de ir até lá, de também encontrar um pouco de paz. Ela tinha sede, sede de Deus. E ali ela tinha certeza que poderia encontrar. Porque, com certeza, ela não ia ser nem condenada e nem repreendida. A Tamar sofria carência de amor, mas carência de entendimento fraterno. E ela pensando, ela disse, eu preciso me dar essa oportunidade. E assim, ela esperou chegar o mês de Nissan, que é o mês que marca o início do Ano Novo Judaico, que corresponde à primavera, que se fosse, para a nossa data aqui, seria o mês de março. Então, era um mês mais favorável, um mês até que pede renovação. Então, ela tomou a decisão de visitar Pedro, né, o Simão Pedro, ali na casa do caminho. Quando ela chegou, a casa estava lotada. As pessoas de todo quanto é lado, os doentes, as viúvas, as crianças, loucos, né, os obsessos, e todos ali se aproximando, sendo acolhidos. E de repente ela olha ali na frente um senhor, não é, que reconheceu pela pele queimada, para aqueles sulcos feitos pelo sol tórrido do mar, reconheceu ali a face do pescador Simão. E aquela face envelhecida contrastava com aquele olhar daquele homem, que era como se fosse um olhar de criança, aquele olhar puro, de alegria, e também contrastando com aqueles cabelos brancos que davam para ele um ar tão digno, de tanta autoridade. E Tamar se misturou então aos ouvintes naquele entardecer, onde todos se reuniram num auditório singelo, onde diariamente Pedro ou outros dos seus discípulos e colaboradores ali da palavra, né, da mensagem de Jesus, falavam sobre Jesus e os seus ensinamentos. E a fala de Pedro fascinou Tamar. Enquanto ele falava, ela sentia um estranho magnetismo penetrando seu coração. E esse magnetismo, esse impacto, ela olhou ao redor e viu que estava contagiando a todos. E doces emoções atingiam profundamente seu coração. A conversação edificante, alegre, daquele venerando, não é, discípulo de Jesus, era feita com tanto carinho, lembrando com tanto carinho de Jesus. As suas palavras eram carinhosas, acolhedoras,
E todos sentiam ali uma oportunidade renovadora no seu íntimo. E ela ouvia Pedro dizer que Jesus não erguia a voz para ninguém. Jesus nunca censurou o infeliz, mas Jesus censurava a infelicidade. Jesus tinha os braços abertos para todos aqueles que estivessem dispostos à redenção. A mensagem de Jesus, dizia Pedro, era uma bússola e também um medicamento, uma esperança e uma certeza. E todos aqueles que escutaram Jesus jamais o esqueceram. Jesus foi negado e nunca reclamou. Foi traído e não reagiu. Foi crucificado e não se rebelou. Porque Jesus era o amor. Jesus era o amor não amado. Jesus amou indistintamente, principalmente os seus opositores e adversários. Jesus, continuava Pedro, cercou-se de mendigos, de mulheres equivocadas, de ladrões, mas nem por isso ele construiu um reino de excluídos e vagabundos. Não, Jesus atingia a alma dessas pessoas e queria levar para a alma dessas pessoas uma experiência de felicidade, inaugurando o reino de Deus no coração de cada um deles. E Tamar ouvia aquelas palavras deslumbrada. Uma esperança, uma felicidade parece que tocava seu coração. E ela pensava, sim, é esse reino de vitórias que eu aspiro. É esse reino que eu desejo. E ela pensou que em vão ela sempre buscou esse reino de felicidade na parte externa, por meios indignos, por caminhos que não deveriam ser percorridos. Terminada a oração, Tamar esperou que todos se retirassem. E quando ela se viu a sós com Pedro, emocionada, doída, em lágrimas, ela olhou para aquele homem tão venerando e confessou: Pedro, tenho necessidade de Deus, mas sou impura. Sonho com amor e estou corrompida. Na minha indigência de pecadora, escutei o chamado para a liberdade, mas sou escrava. Ai de mim, que sou uma infeliz, sou uma meretriz e não posso fazer nada, porque eu nada sou. E Pedro, com tanto carinho e piedade, olhou para ela e falou: minha filha, Jesus é a porta da redenção libertadora. E ela, com o coração tão apertado, dizia que desejava a luz, mas ela era as trevas, que ela queria ser honrada, mas como se ela era toda podridão? O que ela podia fazer? E Pedro, compreendendo a dor e a incerteza daquele coração, disse a ela que todos nós, sem exceção, começamos da treva e vamos para a luz. Que todos passamos pelo tormento e vamos para a paz. Que todos começamos do arrependimento do erro para a realização do bem. Então, a única alternativa que ela tinha era começar ali, agora, trocando o Mamon por Deus, o bezerro de ouro, pelo cordeiro da mansuetude. Aquele desejo desmedido que ela tinha pelos desejos sexuais, que ela trocasse pela pureza do lírio. A mentira e a verdade, a doença e a saúde não conseguem estar juntas. Ela precisava fazer uma escolha, enquanto ainda era tempo. E Pedro utilizou a palavra mamon, assim como Jesus também falou que nós não podemos servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra do dialeto ali aramaico que significa dinheiro. Então Pedro estava se referindo àquela passagem, não é, do Sermão do Monte,
que Jesus, no caso, diz que nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, representando as ilusões materiais. Então, nesse caso, Mamon acabou se transformando na personificação das riquezas, das possessões, das posses, né? Que inclui o quê? Dinheiro, propriedade, alimento, roupa, vício, ações, que como se Mamon fosse um senhor a quem alguém pode servir e amar. Então, dessa forma, Pedro, né, quis passar o que Jesus disse, que nós não podemos servir esses dois senhores, ou seja, ou se serve a Deus, ou se serve às riquezas. Então, Jesus, no caso, ele estava se referindo a um tipo de cobiça que corrompe o coração do homem e afasta o homem de Deus. Então, ali, naquele momento, ele chamava a atenção da Tamar, dizendo, minha filha, se você está triste, se você está passando por tudo isso, aproveita a oportunidade. Jesus dá essa oportunidade, mas se liberta. E Simão, conforme falava, Tamar parecia que via irradiando ao redor de Simão muita luz. E Tamar, se sentindo assim hesitada, não é? Sem saber direito o que fazer, ela teve uma reação de pegar, abrir a bolsa, né, e tirou aqui um saquinho que ela trazia as moedas e deu na mão de Pedro. E falou, olha, toma, essa é toda a minha riqueza, fruto do meu prazer de ontem. Todas as moedas que eu ganhei estão aí. E eu te rogo que transforme essas moedas em pão e socorro. E olhando ao redor, ela continuou, aqui deve ter muita criança, muitos filhos de mulheres que, como eu, não souberam ser mães, mães desvairadas que largaram seus filhos. Então, que esse dinheiro possa servir para cuidar dessas crianças. E Pedro, sereno, mas firme, disse, minha filha, guarda essas moedas. E ela, impactada, não é? Falou, mas você não quer essas moedas por causa da sua origem? Pois saiba que talvez essas moedas sejam muito mais valiosas do que qualquer outra, porque elas estão manchadas pelo suor e pelo sangue da minha aflição. E por isso que eu quero transformar a minha aflição e esse dinheiro numa senda renovadora. Para eu me encontrar comigo mesma, eu preciso me sentir que eu sou capaz disso. Guarde-as, por favor, tenha piedade de mim, use esse dinheiro para o bem. E com o peito, assim, fechado, com aquela garganta engasgada, a Tamar, não é? Sentindo aquele olhar mais acolhedor ainda de Pedro, saiu dali banhada pela luz das estrelas. E naquele olhar, Pedro quis mostrar para ela que aquele não era o tesouro que Jesus precisava. E Pedro conseguiu passar essa mensagem para Tamar. E a partir de então, entre as mãos que se movimentavam para socorrer a casa do caminho, em nome de Jesus, estava ali sempre presente as mãos de Tamar, a antiga meretriz que encontrou o reino de Deus e se deu integralmente a ele, transformando a fortuna da ilusão em riqueza da paz. E nessa lição nós vamos refletindo, não é? Então, qual era a fortuna de Tamar? Qual é a nossa fortuna? Será que a nossa fortuna é aquilo que o dinheiro pode comprar, como Tamar imaginava? São as pessoas que podemos influenciar, os destaques que o mundo nos dá, os aplausos, os likes, os joinhas que ganhamos nas redes sociais. A nossa fortuna é aquilo que nós temos ou aquilo que somos? São as ilusões que o mundo nos apresenta ou a presença de Jesus em nós, que nos ilumina e nos convida à conquista do amor?
Foram essas indagações que Pedro quis passar para Tamar. E ela reconheceu que a fortuna não eram os recursos financeiros que ela ganhava com a venda do seu corpo, mas a mudança de direção que ela deu na sua vida quando descobriu que no auxílio aos sofredores ela poderia se transformar numa valiosa, numa valorosa trabalhadora do bem e assim aplacar sua sede de angústia, convertendo a sua vida num hino de amor, de saúde e de paz. Todos nós temos uma força motriz dentro de nós. E essa força, ela pode ser utilizada de uma forma equivocada ou de uma forma nobre. Pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Tamar, na sua ânsia de amar, ela se equivocou. Ela direcionou a sua afetividade para a ilusão da carne e depois para aquelas horas de prazer vazio. E tanto passou por isso que chegou um momento que ela despertou. E quando ela despertou, ela fez o quê? Ela canalizou essa energia afetiva para o amor ao próximo. Então, a mesma energia que ela utilizava quando se vendia, ela passou a direcionar o quê? Para o bem. Então, esse é o propósito do nosso crescimento espiritual. Não é eliminar a força dentro de nós, mas é ajustar o curso dessa força de acordo com as leis divinas. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita as leis divinas. Se as leis divinas são essas leis imutáveis, essas leis que comandam toda a nossa vida, onde nós podemos encontrar? Ela está na Torá? Ela está na Bíblia? Ela está no Alcorão? Onde está? E os Espíritos responderam, está na nossa consciência. Significa que todos nós, como filhos de Deus, na nossa consciência, trazemos as leis. Mas essas leis estão como? Ainda esquecidas, menosprezadas. E quando vem aqueles missionários, e Jesus, não é que foi o maior profeta que já esteve entre nós, vem trazer esses ensinamentos, vem fazer o quê? Vem relembrar esses ensinamentos das leis divinas para nós. Então, isso tudo está aqui dentro. E quando nós abrimos o coração e nos relembramos dessas leis, deixamos que isso desperte e saia desse nosso ser, que fomos criados por Deus, nós vamos o quê? Realizando esse processo de transformação, que é muito lindo, porque nós vivemos na ilusão, mas chega o momento que nós cansamos e aí queremos despertar. E nesse despertar, nessa nossa vontade, nós agimos e reunimos toda a nossa força, a coragem, a vontade para mudar o curso de nossa vida. Então Jesus trouxe essa mensagem, a mensagem de que é possível mudar o curso da nossa vida, relembrando que somos filhos de Deus e que essas leis de Deus nos impulsionam para isso. Agora, esse despertar é lento, é doloroso, porque ainda nós estamos muito vinculados aos hábitos inadequados que se fixaram em nós ao longo de toda a nossa trajetória. E são esses hábitos inadequados que estão constantemente nos tentando. E aí entra o nosso esforço, a nossa vontade, o comprometimento. Se nós queremos nos libertar desse comportamento, redirecionar a nossa rota, nós precisamos ter essa vontade firme e saber que vamos ter quedas, mas vamos conseguir, né? E por quê? Porque essa é a vontade de Deus, porque nós somos criados para isso. Então, a história traz muitos exemplos de pessoas como Tamar, que tiveram essa coragem e a vontade de mudar. Todos enfrentaram a incompreensão, as tentações, porque Jesus, na prece, ele diz, não nos deixeis cair em tentação. Porque as tentações são as nossas paixões, aquilo que nos dá prazer, que
que faz bem para nós no momento. Mas, como aquilo é contrário às leis de Deus, chega uma hora em que nós percebemos. E aquilo vai tendo essa vontade, então, de mudar. Então, todos, né, que têm essa vontade, que começam a ter essa maturidade de compreender essa verdade, vamos enfrentar a incompreensão, as tentações, o preconceito, mas a confiança em Jesus é maior. E assim, todos os personagens da história, a Tamar, e todos nós, vamos conseguir superar os obstáculos, vencer os desafios. No próprio Novo Testamento, nós temos outros exemplos. Nós já falamos aqui de Maria de Magdala, que também, uma mulher equivocada, deixou sua vida de luxúria e se transformou na serva do Mestre. Para seguir Jesus, ela distribuiu tudo o que ela possuía e, com o estritamente necessário, ela começou uma vida nova. Foi fácil? Não. Alguns a julgaram louca, outros não acreditavam na sua mudança. As mulheres que invejavam sua beleza a tratavam com hostilidade. E ela sofreu preconceito, inclusive, dos próprios discípulos. Até depois de conviver com ele durante um tempo, quando Jesus morreu, por causa da incompreensão da sociedade, Pedro achou melhor não permitir que elas o seguissem. Lembram-se também de Natanael, que falou, quando ela veio dar a notícia da ressurreição, não é, de Jesus, eu disse, como Jesus vai aparecer justo para você? Então, olha como foi difícil para ela. E aí, solitária, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, não é? Acabou se juntando a um grupo de leprosos, indo no vale destinado a eles, ela divulga a mensagem de Jesus àqueles corações sofridos. Acaba contraindo a lepra, mas seu coração estava em paz, pois ela sentia que a lepra da alma estava sendo limpa. Maria de Magdala é o maior exemplo de amor e transformação interior, porque ela era apaixonada pelos vícios e pela vida desregrada. E através da sua vontade, do seu esforço íntimo, ela conseguiu se libertar. E Jesus reconheceu esse esforço, tanto que apareceu primeiro para ela, não é? Quando ele se materializou no fenômeno conhecido como ressurreição. Alguns relatos mediúnicos informam que esse amor a Jesus e essa dedicação a Jesus foi tão grande que aquilo passou a ser a sua nova rota de vida. E ela, numa das existências, foi Madre Teresa de Ávila, Santa de Jesus, Teresa de Jesus, canonizada em 1622. E também a reencarnação de Madre Teresa de Calcutá, a noviça Agnes, né, que adotou o nome de Teresa em homenagem a Teresa, olha que interessante, a ela mesma, né, numa outra existência, e a Santa Teresinha. Maria de Magdala, ela conseguiu se vencer e desabrochar e ter o um encontro com essas leis divinas de uma tal maneira que ela dirige no plano espiritual um agrupamento de espíritos abnegados, uma fraternidade que ajuda as mulheres sem lar, sem família, as equivocadas, essas que se perderam na venda, não é, dos seus corpos, para que elas possam reconquistar a dignidade feminina. Trabalham também para libertar as mentes escravizadas dos vícios, dos erros, e levando esses espíritos para que elas possam, também através de Jesus, se reencontrarem e reencontrarem a Deus, assim como ela se reencontrou com os ensinamentos de Jesus. Outro exemplo de transformação é de Saulo, que passou a ser conhecido como Paulo, né, o apóstolo dos gentios, o nome do santo que batiza a nossa cidade. Saulo, nós vamos lembrando, nasceu em Tarso, que era um centro comercial muito próspero, intelectual ali do mundo romano, que Tarso fica na costa mediterrânea da Sicília, hoje pertencente à Turquia. E quem que era Saulo? Era um jovem orgulhoso porque ele pertencia a uma tradicional família judaica, conservadora, uma família muito rica. Ele era muito culto e ele é considerado o maior orador dentre os doutores do Sinédrio. Ele era o mais fanático defensor das leis de Moisés.
E Saulo ficou revoltado a saber que os seguidores de Jesus se referiam a ele como Messias. Não, aquele não era o Messias. Então, Saulo era tão honesto aos seus princípios que passou a perseguir aqueles cristãos, porque eles representavam os seguidores, né, de Jesus, porque eles representavam uma ameaça a toda a crença dele. E Saulo tinha uma noiva, e certa vez ele levou Abigail para o julgamento e condenação à morte por apedrejamento de alguns cristãos que haviam sido capturados. E entre eles estava Estevão, que era um trabalhador ativo da Casa do Caminho. Na hora daquele momento, Abigail já não queria ver uma cena daquela, mas aterrorizada, ela reconhece naquele Estevão o seu irmão Gesiel. Porque o que aconteceu? Abigail tinha o irmão Gesiel e o seu pai. E a família deles foi destruída e perseguida pela lei corrupta daquela época. E o pai acabou morrendo porque ele, se vingando, ele mandou botar fogo na casa do intendente romano que tomou seus bens. Então a família foi destruída com aquilo tudo, porque o pai acabou sendo morto, ela foi morar na casa de amigos, e o irmão, que era um jovem de 25 anos, ela tinha 18, ele foi levado para as Galhas. E Galha é o quê? Era aqueles navios, né, que eles ficavam ali até morrer. Mas ele não se revoltou, porque seu coração se lembrava muito dos ensinamentos que sua mãe deu, das leis, né, judaicas. E ele ajudou um homem de muito prestígio ali, né, Sérgio Paulo, parece que ele estava muito doente, quase morrendo, que estava ali nas Galhas, né? Então, com toda a dedicação, aquele homem ficou tão grato que conseguiu dar liberdade a Estevão. Mas não podia se fazer isso, né? Nenhum escravo podia ser libertado. Então, ele libertou, deixou ele com um pouco de dinheiro e ele estava doente também e acabou saiu de lá e trocou de nome, passou a se chamar Estevão. E ele, como Estevão, ele foi acolhido por cristãos e acabou chegando ali na Casa do Caminho e se transformou um dos diáconos da Casa do Caminho. Assim, o conhecimento que ele teve depois dos ensinamentos de Jesus, e aquilo foi tão fundo no seu coração que ele passou aquilo de uma maneira que ele era um dos maiores oradores ali da Casa do Caminho. E aí, quando Abigail vê aquele homem que era seu irmão ser apedrejado, ela ficou acabada, desfez o noivado, também se torna cristã, mas ela morre muito pouco tempo depois, vítima de uma grave doença. Após a perda da sua noiva, Saulo se revolta e parte para Damasco atrás daquele que foi o responsável por sua conversão, aquele que ele julgava que era o seu inimigo, Jesus. E ele ali caminhava à frente de uma caravana, não é? Indo ali em direção à Casa do Caminho, ele estava na estrada de Damasco, mas ele estava preocupado, revoltado, mas ele estava vivendo sentimentos contraditórios que ele não sabia explicar. Ele analisava a sua vida, que foi integralmente dedicada à busca da verdade, dos ensinamentos da sua religião, e a sua revolta crescia porque ele via no sorriso, nos olhos, a alegria daqueles seguidores de Nazareno. E ele notava neles sentimentos que ele não tinha. Então, aquele conflito na sua mente, ele ia ali, assim, com aquele objetivo de continuar perseguindo os cristãos, mas o que é esse conflito? Era porque Abigail e Estevão e Espírito estavam ao seu redor, inspirando Paulo nessa mudança de atitudes, não é? E ele pensava no Estevão, que foi o primeiro mártir, não é, do cristianismo, que assassinado a pedradas, mas aquilo era o costume. Então, Abigail e Estevão envolvendo ele em todo aquele amor, quando às portas de Damasco, de repente Paulo sente-se envolvido por uma nuvem radiante que ofusca a sua visão, ele tem uma vertigem e cai no chão. Ele quer pedir desesperadamente socorro, mas não consegue. Quer se orientar, mas ele não vê nada. E ele escuta uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
e instintivamente ele se coloca de joelhos diante daquele desconhecido, com o coração assim opresso num sentimento assim de veneração, de amor, pensando quem seria essa figura majestosa que ele só conseguia ver a luz e cuja presença inundava seu coração e ao mesmo tempo passava tanto respeito para ele. E ele mentalmente consegue perguntar: quem sois, Senhor? E ele escuta aquela voz dizendo: sou Jesus a quem persegues. Saulo, não recalcitre contra os aguilhões. Aquilo foi um impacto tão grande daquele magnetismo de Jesus que Paulo simplesmente diz: Senhor, que queres que eu faça? E esse encontro mudou a vida de Saulo, que passou a se denominar Paulo. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi um dos mais influentes escritores, teólogos, pregadores do cristianismo. E suas obras, compõem uma grande parte ali dos Atos dos Apóstolos, das epístolas, muito importante do Novo Testamento. Então, o que Saulo fez? Ele redirecionou a força do seu orgulho, a força do ímpeto, da energia de quem quer dominar, por força da simplicidade. Ele não eliminou a força do orgulho e do ímpeto, ele mudou o curso, orientando para os mananciais divinos. Então, quando nós nos submetemos ao amor de Deus, a força permanece dentro de nós, mas ela migra do vício para a virtude. E esse é o processo maravilhoso da nossa transformação. Esse é o processo de crescimento de cada um de nós. Os nossos defeitos não somem como um passe de mágica. Nós vamos transformando e regenerando os nossos vícios. Então, se nossas primeiras encarnações nós trazíamos a ferocidade exacerbada, para termos alimento, moradia, o nosso espaço nós lutávamos e matávamos, com o tempo nós vamos aprendendo que não é preciso destruir o outro para conquistar o alimento, para conquistar o nosso espaço. Nós vamos aprendendo que a força vai sendo redirecionada. Essa força vai nos ajudar a lutar pelas coisas, mas de acordo com essas leis que estão ali na nossa consciência, nos orientando o caminho a seguir. E assim nós vamos amadurecendo, aprendendo a utilizar essa nossa força interior para superar os obstáculos. Tudo que nós já fizemos faz parte da nossa história e faz com que nós sejamos hoje esse ser que estamos aqui. Então, para que ocorra a transformação, é preciso primeiro reconhecer o nosso engano, ter coragem para isso e força para recomeçar. E o importante é não nos deixarmos levar pela culpa, porque a culpa paralisa, mas pela ação que destrói. Lembra da Tamar? Ela se arrependeu, se culpava, não se considerava digna. Ela não conseguia se amar e nem se valorizar porque ela só via seus erros. E Pedro mostrou a ela que Jesus não valoriza os erros, mas via em cada um a capacidade de transformação. Via em cada um as potencialidades divinas, que é essa força que nós carregamos à espera do desenvolvimento. Então, nós não podemos destruir ou apagar as nossas experiências equivocadas, mas nós podemos reconstruir os nossos alicerces em bases mais sólidas. E assim os desenganos vão perdendo importância, porque as nossas ações vão se voltando para o acerto, e nós vamos passando a ver o mundo com uma outra tonalidade. Como diz na psicologia, não é? A Tamara identificou sua sombra, reconheceu seus enganos, e Pedro não valorizou a sombra, mas com a mensagem de Jesus, mostrou que ela podia acender a sua luz, que era escolha dela, ou ficar se lamentando sobre os erros cometidos, ficar amaldiçoando a escuridão que ela vivia, a treva que ela disse que vivia, ou acender uma luz. E esse é o convite de Jesus para todos nós. Identificar a sombra para que ela saia do seu esconderijo, sem deixar que a culpa nos paralise,
mas transformar essa escuridão em luz. Essa é a proposta que o Espírito Joana de Ângeles traz para nós quando fala da necessidade do autodescobrimento para a autotransformação. Vamos perceber quem somos e ver que atitudes podemos tomar para mudar o rumo. Não focar apenas no que nós erramos, mas na luz que somos capazes de produzir. Tamar se deixou banhar pelas luzes do Evangelho. Tentou doar primeiramente sua fortuna material, para depois compreender que a verdadeira fortuna era dar de si mesma. Tamar, Maria de Magdala, Paulo, se transformaram em trabalhadores de Jesus. Encontraram a alegria de viver e compreenderam que o compromisso com o amor de Jesus ensinou e transformou, não é, a fortuna que cada um deles trazia, que era da ilusão e riqueza da paz. E o nosso convite de hoje é esse. Vamos fazer dessa nossa encarnação a oportunidade de acendermos essa luz em nossa vida, diante dos milênios de trevas que nós carregamos, como diz Emmanuel. Vamos ressignificar os nossos valores, aceitar o convite de Jesus e nos doarmos para construirmos o reino de Deus em nós. Todos somos capazes. Muita paz em todos os nossos corações, porque é aqui que mora a paz, é aqui que está toda a alegria e a energia que nós precisamos para ir em frente. Então vamos assim, partindo, não é, para o nosso encerramento, sendo luz. E quando nós oramos, quando nós vibramos, que tiramos de nós o melhor que nós temos, somos essa luz que trabalha com Jesus. Então vamos doar amor, envolvendo o nosso planeta em paz, vibrando para que toda a humanidade possa ter esse despertar de consciência, buscando essa renovação e encontrando em Jesus o caminho para preencher o coração. Que todos possam, Senhor, encontrar o sentido da vida através da doação ao próximo, percebendo que as ilusões, que a matéria existe para nos oferecer condições de estarmos aqui, mas não nos iludindo como se fosse o único objetivo da nossa vida. Vamos vibrando saúde a todos os doentes, vibrando força, equilíbrio, coragem, bom ânimo, a todos os que estão passando por momentos difíceis, para que a esperança possa unir todos os corações, a fim de superarem todas essas dificuldades do caminho. Que todos nós possamos aprender a ter gratidão pela vida, e especialmente pelas essas oportunidades desafiadoras que chamamos de dor e sofrimento, como essa grande chance que Deus nos oferece de reconstruirmos a nossa existência, de redirecionarmos essa nossa força interior. Que todos aqueles que têm o poder nas mãos possam ter a sensibilidade de realizarem as suas tarefas com dignidade, com ética, vibrando pela confraternização religiosa, pelo amor, pelo entendimento e pela paz entre os países, nos lares, para que todos os trabalhadores do bem se fortaleçam e perseverem no trabalho de Jesus. Vibrando por aqueles que retornaram à pátria espiritual, para que tenham aceitação do seu retorno, para que possam abrir seus corações a fim de que percebam o auxílio desses benfeitores amigos. Aqueles irmãozinhos que foram levados para regiões de sofrimento por conta de seu padrão vibratório, vamos vibrando para que possa despertar em seus corações o arrependimento e a busca a Jesus, a fim de que eles ofereçam condições
de serem resgatados desses lugares de dor. Vibrando por aqueles que se envolvem com todo tipo de viciação, que possam perceber o caminho tão inadequado que estão seguindo. E vamos vibrando por cada um de nós, para que tenhamos essa força e a coragem de continuarmos firmes no aprendizado do Evangelho de Jesus, na vivência desses ensinamentos e nesse desabrochar de forças, nesse redirecionamento, a fim de que possamos ser essa luzinha, esse pirilampo no céu escuro. Em nome de Deus e de Jesus, nós possamos permanecer envoltos nessas vibrações amorosas que tanto nos fortalecem agora e sempre. Graças a Deus.